Tudo bem, pessoal? Bom, vamos iniciar, nossa terceira aula, ou capítulo 2, do livro do Wooldridge, tudo bem? Aqui, meus queridos, nós já entramos, no modelo de regressão propriamente dito. Então, nós vamos discutir a lógica, do principal instrumental que nós utilizaremos em econometria e a mecânica por trás, do cálculo dos coeficientes, tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar para vocês inicialmente a questão das termologias e definições de um modelo de regressão, a derivação do estimador de mínimos quadrados ordinários, a mecânica desse método, o valor esperado e a variância dos estimadores, e por fim nós temos aí novamente as principais referências, tá? Bom, então um modelo de regressão, pessoal, ele é simplificado dessa forma, tá? Aqui nós estamos trabalhando uma regressão simples, que é aquela em que somente um x explica y, tá? O modelo de regressão, como vocês podem ver, ele lembra muito a representação matemática de uma reta, tudo bem? Lembrem lá da reta y igual a x mais b. Tudo bem? Onde no nosso caso o b, que é chamado de coeficiente linear, é o beta zero, e o a que acompanha x, ou o coeficiente angular, aqui a gente tem ele como beta 1. Tudo bem? A grande diferença aqui é esse termo de erro ajustado, tá, pessoal? Mas a nossa lógica dentro de econometria vai ser literalmente ter aí um amontoado de dados, uma nuvem de dados e tentar ajustar uma reta ao longo desses dados que melhor represente aquele conjunto, tudo bem? Então existe aqui uma distinção muito importante, em relação à reta na regressão linear. Na reta, no caso do plano matemático, nós temos normalmente y é igual a um b, mais ax, onde b e a são conhecidos, e a gente tenta resolver para encontrar y e x, tudo bem? Essa é a lógica da geometria básica. Aqui em econometria, essa lógica muda um pouco, tudo bem, pessoal? Na verdade, nós vamos ter uma base de dados para y, uma base de dados para x, e o que nós vamos tentar resolver, ou aqui em econometria estimar, é o beta 0 e o beta 1, tudo bem? Então, enquanto na matemática os coeficientes são dados e a gente quer achar valores para as variáveis, aqui na econometria nós temos bancos de dados para cada uma das variáveis e nós queremos encontrar os betas em questão. Tudo bem, pessoal? Então, nesse modelo de regressão linear simples, a gente vai se referir a y como variável dependente, ou variável do lado esquerdo, variável explicada ou regressando. Esses 4 termos são sinônimos para y, tá? O mais importante aqui no caso é o de variável dependente. Por quê? Nós vamos pegar um conjunto de x, ou no caso da regressão simples, somente um x e um termo de erro, para explicar, para tentar entender a relação dessas variáveis com y, tá? Então, o nosso beta 1, quando ele é estimado, ele dá o efeito marginal de x sobre y, tudo bem? Então, o nosso y é a variável que depende de outras, para ser movimentada, tudo bem, pessoal? Novamente, não é causa, é relação de x para y. Então, lembrem-se lá da primeira aula que eu falei para vocês. Agora, a nossa relação ela tem uma direção. A gente está tentando entender como o x afeta o y, tudo bem? Não é uma relação de mão dupla. A gente determina a nossa variável dependente e vê como o x afeta a mesma. Tá? Já em relação à variável x, pessoal, a gente tem também algumas terminologias, tá? Como variável independente, tá? Por que o nome de variável independente? Porque x não é afetado por ninguém. Ele afeta y, mas ele não é afetado por ninguém. Então, ele independe aqui nesse modelo de regressão. Pode ser também chamado de variável do lado direito, variável explicativa, regressor, covariável ou variável controle. Tudo bem, pessoal? A gente usa também todos esses termos aqui como sinônimos para a variável x. Então, mais uma vez, nós estamos olhando aí uma relação, uma direção, para essa relação entre x e y, e nós queremos estimar aí o efeito marginal. Tudo bem, pessoal? Além disso, falei para vocês, olha, o y ele é a variável dependente, o x é a variável independente.
E o nosso U, né, como eu já havia adiantado, é o termo de erro. Nesse U, né, ele vai mensurar as imprecisões na nossa estimativa dos betas, tá? Então ele vem, né, dar mais especificação das variáveis, né, e de outros problemas que a gente vai olhar mais à frente. Então, basicamente, no termo de erro, tá aquelas coisas que explicam y, mas não estão sendo filtradas por x, tá? Outros tipos de variáveis, outros tipos de características aqui que importam para y, né? Mas eles estão sendo aí ignorados, né, de certa forma. É uma imprecisão. Tudo bem, pessoal? Notem que é de extrema importância a gente ter esse termo de erro nas nossas estimativas, né? Em termos de apresentar resultados factíveis. Por quê? Nós estamos aí desde o início do método assumindo que existe erro, tudo bem? E não há problema nenhum nisso, como eu falei para vocês. Né? Em estatística, em geral, a gente não tem nada com 100% de precisão. Então, tentar modelar esse termo de erro vai nos ajudar muito, né, para chegar a valores mais precisos do beta 1 e do beta 0, né, quando a gente quiser ver a relação de x sobre y. Beleza, pessoal? Vamos considerar um exemplo aí, igual eu dei na última aula para vocês. Né? Vamos supor que o salário, né, de determinadas pessoas dependa aí dos seus anos de estudo. Tudo bem? O beta 0, como eu falei, ele vai ser um intercepto da regressão, né? Ou o coeficiente linear dessa reta. Tudo bem? Esse parâmetro, pessoal, ele tem uma interpretação interessante. Tudo bem? Ele vai ser, né, considerado aí como um valor médio do salário dos indivíduos que não têm anos de estudo, tudo bem? Então é como se ele fosse um valor básico, tá? Que qualquer pessoa ganha. Como se fosse um salário mínimo de certa forma, tá? Mas não confundam com o conceito macroeconômico de salário mínimo, não é a mesma coisa. Ele aqui é um valor médio base que todos recebem, tá? E aí, com base nos anos de estudo, que as pessoas vão começar a ganhar salários maiores em relação a esse beta 0, tudo bem? Por quê? O beta 0 a gente adiciona beta 1 vezes x. Então, para cada indivíduo, né, dependendo dos anos de estudo, há um adicional em termos desse beta 0, que é um valor base aqui. Tudo bem, pessoal? Ok, né? Já o nosso beta 1, né, é chamado de coeficiente angular, né? Então ele vai dar aí pra gente o quanto anos de estudo conseguem agregar ao valor final do salário, no caso desse exemplo aqui que a gente está tratando, pessoal. Tudo bem? Então definimos aí y, x, erro, beta 0 e beta 1 como variáveis fundamentais do nosso modelo de regressão. Tudo bem? Em resumo, então, pessoal, a regressão ela vai buscar sintetizar em média, tá? E esse ponto é muito importante. Ela sintetiza em média e de forma linear, tá? Como x afeta y em determinada base de dados, né? Que costuma ser a amostra de uma população, né? Então, nós estamos interessados em um problema de salários, tudo bem? A gente quer ver aí como os anos de estudo afetam os salários. Nós temos uma população de todos os brasileiros que recebem, né, algum valor de salário, que estão empregados, mas a gente vai remover ali, vamos supor, 100, 200, 1000 observações como amostra, né, e vamos tentar estimar o efeito médio de x sobre y, né, de anos de estudo sobre salário, né, fazendo uma inferência de qual deve ser esse efeito médio, né, para toda a população. Então, a mesma lógica que a gente usa lá em estatística, né, de nós temos, né, uma amostra e com base nessa amostra nós vamos inferir sobre um todo populacional, a gente vai usar também aqui na regressão linear, tudo bem, pessoal? Então isso significa que os valores observados de y nem sempre eles vão ser iguais aos valores estimados pela reta. Por quê? A reta ela vai ser literalmente um valor ali, um desenho geométrico que passa no meio desses dados. Então, não necessariamente todos os valores vão estar sobre a reta. Na verdade, quase nunca isso vai acontecer. A gente vai ter os valores espalhados e a reta vai dar um efeito médio, tudo bem, pessoal? E aí, notem comigo, olha, se eu tenho um valor estimado para beta 0 e um valor estimado para beta 1, eu tenho um modelo de regressão. Aí eu posso fazer o quê? Eu sei, né, vamos supor, quanto o indivíduo João ganha aí de salário, tá? Eu vou pegar o quê? No meu modelo de regressão, eu vou pôr os anos de estudo de João e ver quanto de salário o modelo estima que João ganharia, com base, né, no conjunto de dados.
E aí eu vou ter então, mesmo sabendo o salário de cada indivíduo, eu vou ter os valores estimados pelo modelo de regressão. Notem então que existe uma diferença entre o salário de fato que a pessoa ganha e o salário estimado médio, né, na regressão. Tudo bem, pessoal? Esses valores estimados, né, que são simplesmente os y que a gente tem quando nós substituímos valores de x, eles vão ser tratados como y chapéu, tudo bem? Essa é uma distinção aqui bem importante para a gente nesse aspecto, tá? Então, pessoal, a equação acima ela também aborda a questão da relação funcional entre y e x. Tudo bem? Se os outros valores u são mantidos fixos, né, a gente considerando aí em economês um ceteris paribus, né, de modo que mudança em u é zero, né, que a variabilidade de u seja zero, então eu posso falar para vocês que x vai ter um efeito linear em y medido aí como? Olha, uma variação em x, né, vai ser igual a beta 1 vezes variação em x de variação em y. O que eu quero dizer? Y responde a variações em x multiplicado pelo coeficiente aí angular, tudo bem? Então, por exemplo, né, a variação marginal. Se eu variar x, né, em um ano de estudo, no caso do nosso exemplo, o salário vai variar em beta 1. Tudo bem? Então a gente tem aí o efeito marginal, tá? A ideia de derivada ela vai ser diretamente aplicada aqui. Se você derivar y em relação a x, o resultado vai ser beta 1. Aí que a gente tem, né, o efeito marginal, tá? A linearidade, pessoal, dessa regressão, ela vai implicar que uma mudança de uma unidade em x tem efeito em y, né, independente do valor inicial de x. Isso não é muito realista para algumas aplicações econômicas, tá? Quando a gente pensa em educação e salário. Então, a questão mais difícil de resolver é se o modelo realmente nos permite tirar conclusões ceteris, né, de x afetando y, né? Como a gente pode esperar aprender em geral sobre o efeito ceteris paribus de x em y, mantendo outros fatores fixos, quando a gente está ignorando, né, todos esses fatores? Fica aí a questão. O que a gente pode fazer, né? Em geral, pessoal, né, eu estou apresentando para vocês, né, inicialmente um modelo de regressão simples, né, que é o marco zero da econometria. Mas nós vamos nos concentrar ao longo desse curso em modelos múltiplos, onde nós vamos ter diversos x. Então, quanto mais variáveis que importam para explicar y forem colocadas, melhor será o ajuste do seu modelo, tudo bem? Então, só é possível a gente obter estimadores, né, confiáveis de beta 0 e beta 1 a partir de uma amostra aleatória, quando adotamos uma suposição, né, que vai restringir, né, como um erro não observável está relacionado à variável x. Tá? Então, além da gente ter que ter uma modelagem boa dos x que importam para explicar y, um pressuposto básico, né, lá da estatística que a gente carrega para a econometria é amostragem aleatória simples. Então, para você ter, né, uma ideia de que o efeito que você está estimando de x sobre y é justo, além de escolher o x adequado, você precisa tirar a amostra de uma população de forma aleatória, tudo bem? Literalmente, você não pode ir ali e escolher. Eu tenho ali os alunos de economia da UFVJM, tá? Eu quero fazer uma estimação aí de quantos anos de estudo deles afetam o salário. Você não pode simplesmente olhar e falar, vou pegar como dado só para as pessoas que eu conheço, tudo bem? Isso não é aleatório, né? Na melhor das hipóteses, você deveria selecionar, vamos supor, você fica ali na cantina e qualquer pessoa que passar sem entrevista e coleta o dado, né? É algo aleatório, todo mundo tem a mesma chance de ser selecionado. Tudo bem, pessoal? Ok, né? Então, como u e x são variáveis aleatórias, a gente precisa de um conceito fundamentado, né, em probabilidade. Tudo bem, pessoal? Tá? E aí, né, antes da gente declarar essa suposição fundamental de como x e u estão relacionados, há uma suposição útil que a gente vai fazer, que é o quê? O valor esperado, tá? Em média, o termo de erro é zero, tudo bem, pessoal? O que isso quer dizer? Em média, né, o erro que ocorre, né, quando você modela y em função de x, o erro em média é zero. Não significa que o erro de cada pessoa tem que ser zero, né, de cada observação. Significa que, em média, a gente espera aí que ele seja nulo, tá? Por quê? Porque o valor esperado, pessoal, nada mais é do que uma média ponderada pela probabilidade. Tudo bem?
Então, se o intercepto beta zero for incluído na equação, né, nada será perdido, né, ao assumirmos que o valor médio de U na população seja zero, tudo bem, gente? Como exemplo, né, na regressão aí de salário e educação, a gente pode assumir que a aptidão média para algum ofício, né, como realizar cálculos integrais intuitivamente, ou como você ter um talento para futebol, como o Neymar, esses caras, é zero na população de todas as pessoas que trabalham, tudo bem? Então, em média ali, o seu erro naquele conjunto de dados vai ser zero. Por quê? Você tem em milhões de jogadores um cara que tem uma aptidão fora da realidade, tá? Se você pegar aquele valor muito discrepante e dividir por esse milhão, a gente vai esperar que um valor médio seja muito próximo de zero, mesmo que você tenha outliers aí, né, ao longo dos seus dados. Beleza, pessoal? Ok. Então, como U e X são variáveis aleatórias, né, a gente pode definir a distribuição condicional de U dado o valor de X. Tudo bem? Então, a suposição crucial é o que o valor médio de U não depende, né, do valor de X. Tudo bem? Então, a gente pode escrever o quê? A esperança do erro condicionado, né, à variável X, a variável independente, ela converge para a esperança incondicional, tudo bem? Então, U e X, ó, o que acontece, pessoal? A esperança condicional, ela se iguala à esperança incondicional quando U e X são independentes, né? Um não afeta o outro. Então, essa esperança converge e o valor vai ser zero, tudo bem? Então, a gente está supondo que X e U são variáveis independentes, né? O que isso quer dizer? Né? Você está modelando lá anos de estudo, por exemplo, para explicar salário, né? Nesse caso dessa regressão que eu mostrei aqui para vocês, o que eu estou dizendo é coisas como a aptidão e outras variáveis que afetam o salário não estão relacionadas com os anos de estudo que a pessoa teve. Tudo bem? Essa suposição, para alguns casos, pode ser boa, para outros nem tanto, tudo bem? E aí a gente vai ver ao longo do curso, né, que se ela for violada, a gente tem formas de ajustar os nossos betas também. Mas por enquanto vamos tomar essa hipótese aqui, tá? Então, né, variáveis diretamente observáveis X não tem relação, né, com os fatores omitidos de erro U. Essa hipótese vai ser conhecida como hipótese da média condicional zero. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou falando aqui que no meu conjunto de dados, né, dentro da minha população, em média, o valor do erro é zero. Ok, tá? Então, tomando agora o valor esperado de y, pessoal, condicional a x, né? Já que nós estamos condicionando u a x, vamos ver o que acontece também se a gente condicionar todos os valores a x, tá? Então, a minha regressão é y igual a beta 0 mais beta 1 x mais um termo de erro. Eu vou condicionar todos os termos, né, todas essas variáveis a x, tá? Y dado x vai ser igual a beta 0 mais beta 1 vezes a esperança de x dado x mais o erro dado x, tá? O que eu posso fazer com essa minha expressão? Eu posso simplificar, tá? Beta 0 ele fica beta 0. A esperança de x dado a própria variável é x, tudo bem? A esperança de algo dado aquele algo é o próprio valor, tá? Então, a esperança de x dado x é x, e a gente acabou de ver, né, pela hipótese da média condicional zero, que a esperança do erro dado x é zero. Então, a minha função de regressão populacional, né, onde eu tenho y condicionado a x, ela vai ser simplesmente beta 0 mais beta 1x. O que eu estou dizendo para vocês é, se o erro médio populacional, né, o erro esperado é zero, a minha função de regressão populacional, ela vai convergir para retazinha bonitinha, tá? Então, a linearidade vai indicar que variação de 1 em x leva a variação de quanto? Beta 1 em y, tudo bem, pessoal? Ok. E aí, notem que esses conceitos que eu estou falando com vocês, né, do valor esperado aí do erro, né, do valor condicional e agora da reta de regressão populacional, são valores para todo o conjunto de dados aí que vocês estão analisando, valores para população. Tudo bem? A gente vai ver em sequência o valor para a amostra, né, para fazer os ajustes, mas a gente está inicialmente tratando a questão populacional, tá? Então, para qualquer valor determinado de x, pessoal, a distribuição de y ela vai ser centrada, né, sobre a esperança de y dado x. Então, notem, essa reta aqui que vocês estão vendo, né, é a famosa reta, né, da regressão populacional, né? Como eu falei para vocês, literalmente a gente tem uma reta ajustando um conjunto de dados, tá? E aqui notem que
condicional, né, y, condicional a cada valor de x, ele vai ter a mesma distribuição, como a gente está vendo, tá? Isso aqui é uma distribuição normal, né, virada, né, 90 graus aí, ela tá em pé, tudo bem? Enquanto a gente tem ela na horizontal, aqui a gente está na vertical, né? As distribuições, independente do valor que eu condiciono de y para x, elas são todas, né, centradas em y e iguais. Beleza, pessoal? Ok. Então eu queria dar essas primeiras terminologias, né, com vocês, desculpa, e definições, para a gente seguir agora para a derivação, tá? Porque vocês podem estar se perguntando o seguinte, pessoal. Bom, Michel, você falou aí que y depende de x, existe um termo de erro, existe beta 0 e beta 1. Pelo que eu entendi, a gente tem um banco de dados para y e para x. Como é que a gente chega nos valores de beta 0 e beta 1? Tá? Essa é a grande questão da econometria, tudo bem, pessoal? Como que a gente estima os valores de beta? Tudo bem? E é isso que a gente vai ver na derivação dos métodos mínimos quadrados ordinários. Beleza? A ideia básica, pessoal, de um modelo de regressão, né, vai ser estimar os parâmetros, né, populacionais beta 0 e beta 1 a partir de uma amostra, né? Novamente, a ideia de amostra de população e de fazer uma inferência, né, com base na amostra para esses parâmetros da população. Então, vamos considerar vários pares, né, de dados x, y, i, com i indo de 1 até n, que é o tamanho da amostra, né? Uma amostra aleatória de tamanho nzinho a partir da população maior nzão, né? A amostragem aleatória simples, como a gente sabe, lá de estatística, é você fazer um subconjunto da população, você tirar um pedacinho, tudo bem? Então, para cada observação dessa amostra, né, será o caso que yi é igual a beta 0 mais beta 1 xi mais o termo de erro, tudo bem? Então, a gente vai ter essa reta aqui da regressão. Para a gente derivar os mínimos quadrados ordinários, pessoal, a nossa hipótese inicial vai ser fundamental e possui implicações úteis, tá? Então, a gente vai utilizar aí o caso, né, em que a expectativa do erro em relação a x, ela converge para a expectativa incondicional e ela vai ser igual a 0, tudo bem? Então, a gente tem que x e u são independentes. Mas vamos relembrar de um conceito lá da estatística básica que eu passo para vocês. Se x e u são independentes, a covariância entre essas variáveis é quanto? É 0. Tudo bem? E se a covariância entre x e u é 0, significa o quê? Que esperança de x vezes esperança de u, a gente zera, né, já que a esperança de u é 0, e é de xu, né, esse eixo u aqui é igual a 0, tudo bem? Então, da covariância para variáveis independentes, a gente chega ao resultado que a esperança do produto dessas variáveis também é 0. Tudo bem, pessoal? Então, beleza, a partir disso a gente pode reescrever, tá? Por quê? A gente sai daquele problema que nós temos uma suposição de que a esperança incondicional de u é 0 e agora a gente tem uma segunda, que a esperança incondicional de x vezes u também é 0. É com base nessas duas suposições, tá, da nossa hipótese aí do erro esperado, né, médio ser igual a 0, que a gente vai derivar os valores de beta 0 e beta 1. Tudo bem, pessoal? Então, vamos trabalhar essas duas hipóteses. Esperança de u é 0 e esperança de x vezes u, né, também é igual a 0. Tá? Em termos de xy, beta 0, beta 1 e o erro. Tá? O que eu posso fazer? Olha, eu posso substituir esse u aqui pelo quê? Pela diferença, né? Se eu passar beta 0 subtraindo e beta 1 x1 subtraindo, eu isolo meu u e eu vou ter y menos beta 0 menos beta 1 xi. Tudo bem? Então, eu posso reescrever o erro dessa forma aqui. Vocês concordam comigo, né? Eu simplesmente substituir, tá? E aí eu também posso, né, utilizar essa substituição aqui para substituir o erro no xu. Tá? Então, a minha primeira condição é que o quê? A esperança de y menos beta 0 menos beta 1x, né, tem que ser 0, e a minha esperança de x vezes y menos beta 0 menos beta 1x também tem que ser 0. Tá? Como existem dois parâmetros desconhecidos a serem estimados, pessoais, né, que é o beta 0 e o beta 1, as equações acima elas podem ser usadas para a gente obter, né, bons estimadores desses betas, né?
Então, dado uma amostra, nós vamos escolher as estimativas beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, tá? Aqui em econometria a gente vai usar majoritariamente esse chapéu em cima para falar que é um valor estimado, tá? Então a gente vai ter o quê? Olha, Michel, eu tenho dados para y e tenho dados para x. Então, o meu problema aqui é um sistema com duas incógnitas, né, beta 0 e beta 1, e duas equações. Ele vai ser o quê? Um sistema possível determinado que a gente vai solucionar. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse operador esperança aqui e vou transformar ele num somatório. Tá? Lembrem-se, a esperança ela é simplesmente um somatório, né, dos valores. Ah, Michel, mas por que você está usando aqui dividido por n? Né? Esse n elevado a menos 1 é como se eu estivesse fazendo o somatório desse termo dividido por n. Isso seria a média. Mas por que você está fazendo a média se a esperança depende da probabilidade? Lembrem comigo, a chance de cada yx, né, de cada par de yx ser selecionada numa população é a mesma. Tudo bem? Então, se você tem 100 pessoas de população, a chance de cada uma é 1 sobre 100. Tudo bem? Todos os termos têm a mesma probabilidade de serem aí selecionados, né, dentro de uma amostra que você retirou. Então, o que isso implica? Né? Que a probabilidade de cada izinho aqui subscrito que representa uma observação é a mesma, tudo bem? Então, por isso, a esperança, quando nós temos um caso de amostra aleatória simples, o valor esperado nada mais é do que a média, tudo bem? Então, a gente vai substituir a esperança pela média do termo em questão. Vai fazer isso tanto para a primeira condição quanto para a segunda, tá? Aí a gente elimina esse ezinho aqui de esperança e trabalha com o somatório, beleza, pessoal? Então a gente chegou a duas condições aqui em termos de yx. Nós temos somatórios aqui, nós temos que conhecer o tamanho da amostra e a gente quer encontrar beta 0 e beta 1. O que eu vou fazer, pessoal? Vou primeiro trabalhar, né, essa linha 1, né, a nossa primeira restrição, tá? Em que ela é, né, simplesmente a esperança de u igual a 0, né, que eu transformei ela nesse formato aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar, né, como é uma subtração longa, eu vou passar esse termo aqui, n-1 vezes o somatório, para cada um desses termos, tudo bem? Então eu vou ter, né, que o somatório vai entrar para dentro do parênteses. Eu vou ter o somatório do primeiro termo, do segundo e do terceiro, tá? Então daqui para baixo eu só passei o somatório para dentro, tá? O somatório aí, né, de y sobre n, a gente conhece, tá? Se você tem a variável y, o somatório de todos os seus valores dividido por n é quem? É a média. Isso daqui é a média de y, tá? Então, o primeiro termo eu substituo por y barra, que é a média. Menos o somatório aí de beta 0 dividido por n. Beta 0, pessoal, é uma constante, tá? É como se fosse a média, é um valor que não muda. Ele existe um valor específico para aquele conjunto de dados que você tem. Então, esse beta 0 chapéu, o somatório de uma constante é n vezes a constante. Lembrem lá da primeira aula de revisões, tá? Então, n-1 vezes n vezes beta 0 chapéu, que é isso daqui, eu vou cortar esse n-1 com esse n aqui, tá? E eu vou ficar só com beta 0 chapéu. E o terceiro termo, meus amigos, é o seguinte: o beta 1 ele pode sair do somatório, já que ele também é uma constante, e eu vou ficar com beta 1 chapéu vezes, né, n elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre n, somatório de x. Esse n elevado a menos 1 vezes somatório de x também é igual ao primeiro termo, é a média, tudo bem? Só que agora, no caso de x. Então, o meu terceiro termo vai virar beta 1 chapéu vezes a média de x. Então, eu saí, né, desses três termos e vim para essa terceira linha aqui em que eu tenho média de y menos beta 0 menos beta 1 vezes a média de x igual a 0, tá? Se eu passar, né, esses termos negativos, né, e pular a cerquinha da igualdade como positivos, eu encontro essa identidade. A média de y tem que ser igual ao beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes a média de x. Ou seja, essa equação me diz que a gente pode garantir que quando a gente coloca, né, no lugar de y e x os valores da média, tudo bem? A gente tem, né, literalmente aqui o valor do y média. Então, se eu substituo x pela sua média, o valor estimado de y vai ser a média de y, tá? Essa é uma igualdade que vai ajudar muito a gente aqui no próximo passo, tá? Beleza, Michel. Então, eu resolvi, né, esse primeiro caso aqui,
Porém, eu ainda continuo com beta 0 e beta 0 chapéu e beta 1 chapéu sem, né, uma especificação, uma solução. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou resolver essa segunda restrição, né, a segunda linha, usando o que eu encontrei aqui na primeira, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar a segunda restrição, que é x vezes yi menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu x, tá? Isso igual a 0. Primeira coisa que eu faço, pessoal, olha, Michel, o que eu posso, né, isolar aqui? Eu posso isolar o beta 0, tá? Por quê? O beta 0, se eu deixar ele aqui sozinho e passar esse beta 1 chapéu x barra para cá subtraindo, eu vou ter que o meu valor de beta 0 chapéu é simplesmente o y média menos o beta 1 chapéu vezes o x médio, tá? Então, esse beta 0 aqui eu substituo por y, né, média, menos beta 1 chapéu x média, tá? Então, eu usei o primeiro resultado e substituí na segunda, né? A gente está resolvendo um sistema, então a gente faz substituição de uma na outra, tá? E expando esse termo agora, olha. Se eu abrir esse xi vezes yi menos y média menos beta 1 x média menos beta 1 xi, olha aqui, eu posso isolar em termos de desvio, tá? Eu tenho x e a média de x, eu tenho y e a média de y. Então, esse termo aqui de dentro, né, ignorando esse xi, ele pode ser reescrito como yi menos y barra mais beta 1 x barra menos beta 1 chapéu, né, xi. Tudo bem? E o xi aqui de fora, tá? Eu reescrevi só esse 1, 2, 3, 4 termos aqui de dentro, né, dessa forma. Então, eu só reorganizei eles. E aí agora, pessoal, a gente chega nessa igualdade, nessa terceira linha, manipulando a restrição, tá? Eu tenho, então, xi multiplicado por yi menos y barra mais beta 1 chapéu x barra menos beta 1 chapéu xi, tá? E aqui, essa última expressão que a gente vai tentar solucionar para isolar. Vejam bem, eu tenho aqui xi, y barra, xi, y barra. Como eu usei o primeiro resultado e substituí o beta 0, eu fiquei só com beta 1. Então, o que me parece aqui nessa última linha, nessa quarta linha? Que eu consigo manipular essa expressão e isolar o beta 1 para achar ele como uma função dos meus dados amostrais. Tá? E é isso que eu vou fazer. Então, multiplicando o xi para cada um desses dois termos, eu tenho aqui, né, n elevado a menos 1 somatório de xi vezes yi menos y barra menos beta 1 chapéu xi vezes xi menos x barra, tudo bem? E aí eu vou fazer o quê, pessoal? Olha, é uma subtração. O somatório da subtração é a subtração dos somatórios. Eu passo esse somatório para cada termo, né, aqui nessa segunda linha. E, poxa, Michel, agora ficou muito mais tranquilo. Olha só, eu tenho um termo que vai ter o beta 1, que eu vou tentar isolar, e o outro vai ficar. Então, eu vou passar esse termo com o beta 1 para o lado direito do sinal de igualdade, né? Então, ele está negativo, ele vai passar positivo, né? O beta 1, como ele é constante, ele sai do somatório, tudo bem? E, olhem, eu tenho dois termos sendo multiplicado pelo mesma variável n elevado a menos 1 e igualando a 0, eu posso cortar esse n menos 1, tudo bem, pessoal? Por quê? Se eu passar esse negativo para cá positivo, eu tenho o mesmo termo multiplicando em ambos os lados da igualdade, eu posso cortar, beleza? Então eu corto esse n elevado a menos 1 e passo esse cara para cá positivo, tirando o beta 1 chapéu do somatório. Então veja aqui a especificação. O beta 1 agora ele está multiplicando um somatório de xi vezes xi menos x barra, e isso é igual a xi, né, vezes yi menos y barra. Poxa, agora tá, né, mamão com açúcar. O que eu faço? Esse beta 1 vai ficar sozinho e eu vou passar esse grande termo aqui do somatório dividindo. Veja bem, quando eu passo e isolo o beta 1, eu acho a minha fórmula de beta 1. Então, notem, eu achei beta 1 chapéu, né? O meu beta 1 estimado com base nos meus dados amostrais. Eu tenho x, então eu sou capaz de calcular a média de x. Eu tenho y, eu sou capaz de calcular a média de y. Tanto o termo de cima quanto o de baixo, né, o numerador e o denominador, eu posso calcular com base nos dados que eu tenho amostrais. Beleza? Então, com base nos meus dados amostrais, eu vou achar uma estimativa de beta 1 chapéu. Ok, pessoal? Beleza. E aí notem uma coisa muito interessante, né?
Esse somatório de xi vezes yi menos y barra é a mesma regra que eu mostrei para vocês na aula de revisão. Ele pode ser reescrito como xi menos x barra vezes yi menos y barra, e o de baixo, que é xi vezes xi menos x barra, pode ser reescrito como xi menos x barra ao quadrado, tá? Se eu reescrever essa igualdade dessa forma aqui, esse cara de cima é a covariância. Esse cara de baixo é quem? É a variância de x. Então, o meu beta, pessoal, em um modelo de regressão linear simples, né, em que eu tenho y dependendo de um x, o meu beta 1, né, que vai me dar o efeito de x sobre y, ele é simplesmente a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Tudo bem? E o beta 0, pessoal, ele é quem? Ele é o y média menos beta 1 vezes o x média. Você calculou o beta 1 e substituiu aqui, você sabe a média de y e a média de x, você encontra o seu beta 0. Chapéu. Tudo bem, galera? Então, a gente conseguiu derivar aí diretamente, né, os estimadores de beta 0 e beta 1 para um caso aqui em que x afeta y, tá? Essa é a mecânica e a lógica por trás do estimador, né, de mínimos quadrados ordinários, né? É a derivação aqui. Tudo bem, pessoal? Então, né, a inclinação estimada de beta 1 é basicamente a covariância de x e y dividido pela variância de x, né? Se x e y são positivamente correlacionados, né, se existe uma... Por quê? A variância de x, a variância de qualquer variável é sempre positiva, vocês concordam comigo? Por quê? Porque envolve um quadrado. Qualquer coisa elevada ao quadrado é sempre valor positivo. Então, o cara aqui embaixo é sempre positivo. Então, o que vai determinar se beta 1, né, o efeito de x sobre y é positivo ou negativo, vai ser a covariância, né, a relação entre x e y. Se x e y são positivamente correlacionados, o beta 1 vai ser positivo. Se eles forem negativamente, o beta 1 vai ser negativo, tá? É, né, muito interessante a gente observar que a única exigência desse problema aqui, pessoal, é qual? Se beta 1 chapéu é covariância de xy dividido pela variância de x, qual que é a única coisa aqui que a gente tem que criar uma exigência, senão vai dar problema? A variância de x, tá? Ela não pode ser zero. Então, x tem que variar. Essa que é a grande questão. Se você quer explicar y, né, o salário, com base, né, em um x aí que é anos de estudo, as observações que você pega, né, em termos amostrais da população, que você retira a amostra, elas têm que variar. Tudo bem? Se x não variar, a sua variância é zero e isso aqui vai ficar uma divisão por zero, você não consegue calcular beta. Então, a única exigência é que x varie, né, para que esse denominador seja diferente de zero e a divisão exista. Beleza, pessoal? Ok. Uma vez estimados, né, os valores de beta 0 e beta 1, né, com base aí no nosso estimador de mínimos quadrados ordinários, para justificar esse nome, né, vamos definir, então, para qualquer beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, um valor ajustado, né, de y quando x é igual a xi. Então, a gente tem essa outra especificação, tá? A gente viu lá a reta de regressão populacional. Vejam bem, onde y dado x é simplesmente beta 0 mais beta 1x para a população. Agora, né, após a gente encontrar como estimar beta 1 chapéu e beta 0 chapéu, a gente tem a função de regressão amostral, né, que vai ser válida para os dados da amostra. Então, você vai ter que beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x vai ser igual a um y chapéu. Uai, Michel, mas está estranho, né? Porque eu estimo beta 0 e beta 1, mas x e y eu tenho. Por que você está colocando chapéu no y? Por quê? Tá? Porque lembrem o que eu falei para vocês, pessoal. Se eu pegar beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu xi e substituir aqui no lugar do x cada observação, por exemplo, eu pego aí para a turma, né, dados y do salário e dos anos de estudo de cada um de vocês. No meu modelo amostral, né, na minha função de regressão amostral, considerando beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, se eu substituir o x, né, que são os anos de estudo, para cada um de vocês, uma vez a cada, né, observação, eu vou ter um valor de y estimado para cada um de vocês, que é o que eu falei com vocês, tá? Então, o valor de y ele também vai ser estimado. Você tem o valor amostral de y e x para calcular os betas chapéu. Mas depois que você calcula, você vai ter valores ajustados de y, que são valores previstos,
tá? Você sabe qual é o salário e quais são os anos de estudo para aqueles seus dados. Mas o seu modelo de regressão, como ele é um modelo na média, ele vai te dar uma previsão do salário a depender aí de quantos anos de estudo a pessoa tem. Tudo bem? Então, a gente no modelo de função regressão amostral, além dos betas terem o chapéu, o Y também tem. Beleza, pessoal? Ok. E aí, intuitivamente, pensem comigo. Você pode estar falando, então, mas aí então eu vou ter um Y sem chapéu, que é o valor que eu coletei, e um Y chapéu estimado de acordo com os betas? Sim, é exatamente isso. E aí, lembrem-se, a diferença do valor Y correto, né, que eu coletei, e o Y chapéu estimado pelo modelo, ele é o quê? Ele é o termo de erro estimado. Beleza? Então, o U também vai ter um chapéuzinho. Esse U chapéu vai ser o valor Y observado menos o valor Y estimado ou previsto pela sua função regressão. Tudo bem, pessoal? Então, a diferença do valor real para o valor estimado é o que a gente está chamando aqui de erro estimado dentro do nosso modelo de regressão. Beleza? Ora, Y você coletou, então você tem esses dados. E o Y chapéu você constrói depois de estimar o beta 0 e o beta 1. Então você consegue chegar numa estimativa do termo de erro. Beleza? Graficamente é a melhor forma de representar isso, tá? Vamos supor que esses pontos pretos que vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, 8, tem mais aqui também, eles são os dados, tá? Você tem aqui no eixo das ordenadas Y e no eixo, né, das abscissas o X, tá? Então você tem o ponto, né, no plano. Você tem aqui o ponto, né, vamos supor, a primeira observação, a segunda, terceira, quarta e assim sucessivamente, tá? O que o modelo de regressão tenta fazer, pessoal, é ajustar uma reta que pegue o valor médio da relação entre X e Y. Vocês estão vendo? Uma reta média. Olha essa nuvem de dados, olhem só para os pontos. Esses pontos, eles parecem que eles estão subindo, né? Como a gente vê lá naquele diagrama de dispersão, parece que a relação entre x e y ela é positiva, tá? Ó, valores baixos de y e x estão associados, enquanto valores altos de y e x também estão. Então parece que existe uma relação positiva entre esses dados. A reta, ela vai traçar, né, literalmente na regressão, uma reta no meio desses dados que vai dar um valor estimado de x sobre y, tá? E aí, essa reta aqui, ela é a reta da regressão amostral, tudo bem? Y chapéu igual a beta chapéu mais beta 1 chapéu x, tá? Essa é a reta estimada. O que eu falei para vocês do erro estimado é o quê? Vejam bem, vamos supor que a gente tem o fulaninho 1 aqui, que é o primeiro elemento da minha amostra, tá? Vamos supor que ele tem aqui um salário de R$1.000 e 10 anos de estudo aqui, Y1 e X1. Tá? O meu modelo de regressão, né, estimado, vai falar que para um fulaninho que tem 10 anos de estudo, o salário estimado seja 1.200. Então, o meu modelo está estimando um salário maior do que a pessoa tem. Essa diferença entre o salário estimado com base nos betas que eu calculei e o salário real daquele indivíduo é o que a gente chama, né, de erro estimado. Tudo bem? Então, a diferença do valor real para o valor da reta é o que a gente está chamando aí de termo de erro. Beleza, pessoal? Ou resíduo também, né? Em outras palavras. Ok? Beleza, então. Tá? Eu acho que essa é a melhor representação que existe para a gente tentar entender o que a regressão faz, o que ela representa, né? E o que é esse termo de erro estimado, bem como esse Y estimado, tudo bem? Notem, aqui você tem o Y observado e na reta especificamente, né, você tem o Y estimado, é o que toca a reta literalmente, tá bom? Ok. Uma outra forma, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, eu acho essencial para o nosso curso, é a derivação dos mínimos quadrados ordinários resolvendo, né, um problema de otimização, né? A gente resolver em termos de cálculo diferencial, tá? Então, a gente vai chegar aos mesmos valores, como vocês vão ver, mas a mecânica, né, a forma de derivar é um pouco distinta. Ao invés da gente partir, né, dessas duas igualdades aqui, da esperança do erro zero e esperança de x1 zero, a gente vai resolver um problema em que nós estamos interessados em minimizar o erro quadrático. O que isso quer dizer? Né? O meu erro estimado, gente, é o valor real para o valor da regressão, tá? É essa a diferença.
O que eu quero para minha pesquisa? Quanto menos erro, né, quanto menor a distância em média do meu valor estimado para o valor real daquela variável, melhor. Mais ajustado é o meu modelo, mais ele representa a realidade. Então, eu quero minimizar o meu erro quadrático. E por que quadrático, Michel? Porque para mim, gente, se o modelo de regressão está errando para cima ou para baixo, tanto faz. O problema é o tamanho do erro. Tudo bem? Então, o que eu quero representar é o seguinte. Se o modelo erra, né, R$200 a mais, né, que ele estima que você deveria ganhar, ou R$200 a menos, o erro é 200, né? Então eu estou trabalhando o erro quadrático para passar tudo para valor positivo, tudo bem? Então eu quero minimizar o meu erro quadrático esperado em relação aos betas, tá? Então eu quero achar os betas que reduzam ao máximo o erro que eu vou ter na hora de estimar o modelo de regressão. Essa é uma outra forma de representar o problema, tudo bem? Em termos, né, de cálculo aí diferencial. Isso vai equivaler ao quê? A gente vai minimizar em relação a beta a esperança do erro quadrado, que pode ser reescrita como um somatório aí dividido por n, né? Já que eu falei para vocês que se todas as observações da amostra são retiradas de forma aleatória, a esperança converge para a média, tá? E aí, pessoal, eu vou ter então esse problema na terceira linha, tá? Eu vou substituir o erro chapéu estimado por y menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu vezes x, tá? Ao quadrado. Então, o meu problema, né, de encontrar os valores de beta, ele pode ser resumido como um problema de minimização, né, do erro quadrático, né? E aí eu pus a esperança como um somatório, que é a média, e o erro eu reescrevi em termos de y e de x, tá? O que eu vou fazer? Como que a gente encontra, pessoal? Né? Como que a gente resolve um problema de minimização? A gente vai derivar essa função e igualar a zero, tudo bem? Para a gente encontrar os valores de beta 0 e beta 1 que minimizam, né, os valores estimados que minimizam a soma aí desse erro quadrático, a gente vai derivar essa função em relação a beta 0 e vai igualar a zero. E vai derivar em relação a beta 1 e igualar a zero. Por que a gente deriva e iguala a zero? Porque em uma função qualquer, os pontos, né, críticos, né, de mínimo e máximo, eles são aqueles pontos em que a derivada ou a reta tangente ela está na horizontal, tudo bem? É onde toca aquele ponto da curva e a reta tangente é horizontal, então ela tem inclinação zero. Por isso que a gente deriva a função em relação à variável de interesse e iguala a zero. Quando a gente iguala a zero a derivada, a gente tem certeza que a gente está olhando literalmente o ponto crítico, né, que no caso aqui é o ponto mínimo. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai derivar, né, essa expressão em relação a beta 0 e a mesma expressão em relação a beta 1. Para derivar isso, vai ser útil o que eu mostrei para vocês lá na primeira aula, né, com a revisão dos conceitos. A gente vai usar o quê? A regra da cadeia, tá? E aí vamos pegar um de cada vez, tá? A primeira, né, que é a expressão em relação a beta 0, a gente vai derivar isso daqui em relação a beta 0. O que eu faço, pessoal? Eu derivo a função de fora, né, que é ao quadrado, e multiplico pela derivada de dentro. Então, eu pego yi menos beta 0 menos beta 1 xi e derivo isso tudo, né, em relação ao quadrado, que vai fazer o quê? Eu desço o 2 e repito essa função grande elevada a 1, e agora eu vou multiplicar isso pela derivada do que está dentro do quadrado em relação a beta 0. A derivada de yi menos beta 0 chapéu menos beta 1 chapéu xi em relação a beta 0 é quanto, pessoal? É menos 1, tá? Então eu multiplico pela derivada de dentro. Então a regra da cadeia é derive de fora e multiplique pela derivada de dentro, tá? Fiz essa derivada e igualei a zero, olha o que eu vou encontrar. A mesma igualdade que eu fiz no primeiro caso. A média de y é igual ao beta 0 chapéu mais o beta 1 chapéu vezes a média de x, tá? Literalmente, a primeira expressão vai dar o mesmo resultado quando a gente faz a solução do problema de outra forma. Olha aqui. É o mesmo valor, tudo bem? É a mesma equação. Se você estiver derivando, né, em relação às condições, né, e usando somente a álgebra, ou se você estiver minimizando aqui, né, um problema de otimização em relação ao cálculo diferencial, você tem que chegar no mesmo resultado. E agora, né, derivamos o primeiro, vamos para o segundo, tá? A derivada do segundo a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos aplicar aí a regra da cadeia também.
Deriva o de dentro e multiplica pela derivada, né, da de fora, tá? Aqui eu vou corrigir quando eu enviar para vocês. Não é em relação a beta 0 não, gente. É em relação a beta 1. Tudo bem? Porque é a segunda especificação. A derivada do de dentro em relação a beta 1, ela, aqui no primeiro caso, em relação a beta 0, deu menos 1. No segundo, vai dar o quê? Isso aqui em relação a beta 1 vai dar menos x, tá? Manipulando isso, a gente vai chegar, né, no final em beta 1 com a mesma especificação, tudo bem? É a mesma lógica, então a gente tem que chegar no mesmo resultado, pessoal. Ok, eu só estou mostrando uma forma adicional e eu acredito mais elegante e mais fácil para vocês que viram aí, né, cálculo em matemática 2 e 3, né, principalmente o cálculo multivariado. Beleza, pessoal? Então a gente pode resolver isso como um problema de otimização e tem que chegar no mesmo resultado. Para mim, sinceramente, tanto faz se você deriva, né, dessa forma aqui que parte, né, das condições, ou se você deriva, né, em relação ao problema de minimização, tá? Desde que você chegue nos mesmos resultados, né, do y chapéu aqui e do beta 1, né, tudo bem para mim, ok? Beleza. Mecânica, então, do método de mínimos quadrados ordinários, tudo bem? Se a expectativa, pessoal, do erro é igual a zero, então a gente tem que a soma dos erros estimados deve ser igual a zero, tudo bem? Então, essa, né, é a lógica por trás ali do valor esperado de u igual a zero. Tudo bem? Então, né, se eu faço isso para a população, aqui eu também posso fazer, né, para o erro estimado ou por valor amostral. E a covariância entre x e u é sempre igual a zero, pois a gente não quer que exista relação entre a sua variável independente e o termo de erro, tá? Como eu falei para vocês. A linha de regressão do MQO, outra intuição aqui da mecânica é que ela sempre passa pela média, tudo bem? Então, se no lugar de x você colocar a média de x, você vai ter aí como valor estimado de y a própria média do y. Beleza, pessoal? Ok. Então, feito, né, essa só intuição aqui do que a gente acabou de ver, vamos para novas terminologias agora que nós já estamos, né, mais bem estruturados, né? Eu já mostrei para vocês o que é uma regressão simples, como que x afeta y e a gente inclusive já derivou os betas, tá? Então a gente avançou bem aqui nessa aula. Eu vou agora entrar em novas terminologias com vocês, tá? Vamos considerar então, pessoal, que o nosso YI ele é igual ao YI chapéu mais o erro chapéu, né? O erro estimado. Michel, de onde saiu essa igualdade? Faz o seguinte para mim, passa esse Y chapéu subtraindo aqui. YI menos YI chapéu é igual ao quê? Ao erro estimado. É uma identidade que eu já mostrei para vocês, galera, beleza? É essa daqui, ó. Eu só estou reespecificando, só estou manipulando, né? O cara que está negativo, ele está passando para lá. Tudo bem? Então, eu sei que o meu YI, se eu isolar, ele é simplesmente o Y estimado mais o erro, tá? Por quê? Se você tem um Y estimado com o seu modelo da regressão e você sabe que a diferença dele para o real é o termo de erro, logo, o erro mais o valor estimado tem que dar o Y verdadeiro, beleza? Com base nesses termos, pessoal, a gente vai poder definir três aqui somas, tá? A soma dos quadrados total, a soma dos quadrados explicada e a soma dos quadrados dos resíduos, tá? A soma dos quadrados total é simplesmente o somatório de y menos a sua média elevado ao quadrado, tá? Então, para cada i, você vai fazer essa diferença quadrática e depois você vai somar tudo. Já a soma dos quadrados explicada, ela vai ser o seu y chapéu menos a média de y elevado ao quadrado, tá? É o valor aí da soma dos quadrados com o seu termo explicado, que é o y que você está estimando, tá? E, por fim, a soma dos quadrados dos resíduos é o quê? Quanto que é o resíduo, pessoal? O resíduo também é conhecido como termo de erro. Ele é o y menos y chapéu. Então, é o somatório de y menos y chapéu ao quadrado, né? Já que é a soma quadrática. Beleza, tá? Esses termos aqui vão ser bem úteis para a gente em econometria, tá? A soma dos quadrados total, ela vai ser uma média da variação amostral, tá? Já que eu estou variando y em relação à sua média, elas são os desvios dos seus dados amostrais, enquanto a soma dos quadrados explicado vai medir, né, a variação total, né, do valor estimado em relação à média e, por fim, né, a soma dos quadrados, né, dos resíduos, ela vai ser a variação amostral aí do seu erro, mais ou menos, tá?
Se a gente considerar então, pessoal, que a variação de y, né, da sua amostra é a soma da parte explicada com a parte não explicada, né, o seu y é o quê? É o valor estimado mais o erro. Então a gente pode fazer essa igualdade aqui. SQT, que é a soma dos quadrados total, ela vai ser igual a soma dos quadrados dos resíduos mais a soma dos quadrados explicados, tá? Então esse primeiro é simplesmente a soma dos dois de baixo. Vou pedir para vocês aqui como exercício para vocês me enviarem, né? Utilizando esses conceitos que eu mostrei, prove para mim que o SQT é igual ao SQR mais o SQE. Tudo bem? Prove passo a passo utilizando os somatórios, tá? Fica aí como exercício pra gente. Beleza, pessoal? Ah, Michel, e por que essa soma dos quadrados ela é útil? Por quê? Porque quando a gente está fazendo um modelo de regressão, pessoal, né, de x explicando y, a gente quer saber como bem x explica y, né, para saber se o nosso modelo é adequado, tá? Então você tem um modelo desse tipo aqui, ó, em que, vamos voltar lá, né? O seu x explica y e existe um termo de erro. Você quer saber, olha, quantos por cento da minha variação de y o x explica? Tá, para você saber, olha, o x que eu coloquei já é suficiente ou eu preciso buscar mais variáveis x, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, tá? Bom, para você ter uma ideia de como o x afeta y, tá? Novamente, afeta, relação, não é causalidade, tá? Para você ter uma ideia de como o x afeta y, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar esses conceitos de soma dos quadrados que eu passei para vocês e vamos criar uma medida aí chamada, né, de R2 ou R quadrado, que ela vai ser chamada também de medida de poder de explicação de x sobre y, tá? E o nosso R2 vai ser o quê? A soma dos quadrados, né, que você explica com base no seu y chapéu, dividido pelo quê, pessoal? Pela soma dos quadrados total, tá? Então, desse total da soma dos quadrados, qual o percentual que você consegue explicar com seu x? Esse valor aqui, essa divisão, vai dar pra gente o R2. O R2 sempre vai ser um valor entre 0 e 1, tudo bem, pessoal? 0 sendo 0% e 1 100%. Então, se você achar um R2 ali de 0,43, significa que o seu x explica 43% das variações de y, tá? Explica, tem uma relação, não significa que ele causa, tudo bem? A palavra causa deve ser usada aí com muita parcimônia. Beleza, pessoal? E aí você pode manipular também, né? Ao invés de fazer SQE sobre SQT, se você sabe, né, que o SQT é SQR mais SQE, você pode reescrever isso daqui e fazer 1 menos SQR sobre SQT. Tanto faz esse ou esse, tem que chegar ao mesmo resultado. Beleza, pessoal? Ok, então passamos as terminologias e definições. Eu mostrei para vocês, né, duas formas de derivar o MQO que chegam ao mesmo resultado. A forma, né, das especificações das hipóteses com a álgebra e a forma usando cálculo. E passei para vocês a lógica e mecânica do MQO e nós vimos aqui a soma dos quadrados e o poder, né, de ajuste de x em relação a y, ou poder de explicação, tá? O R2. Agora eu vou falar para vocês dos valores esperados de variância desses estimadores, tá? Lembrem lá em estatística que tem um capítulo que a gente discute a distribuição amostral, tudo bem, da média, da variância e da proporção, né? A gente discute a distribuição amostral de uma estatística, quando a gente tem amostra e população. No caso da regressão, é a mesma lógica. Nós temos o quê? Amostra e população, e a gente quer pegar o quê? A gente quer pegar esses betas aqui, 0 e 1, para explicar, né, para inferir sobre o beta 0 e 1 sem chapéu, que é o populacional. Então, se a gente tem a mesma lógica, a gente pode criar distribuições para os betas, pessoal. Tudo bem? Esses nossos betas, eles vão ter, então, tanto o valor esperado quanto variância, porque eles vão seguir uma distribuição. A gente vai ver aqui, né, principalmente na parte que eu trabalhar inferência com vocês, que nós vamos constantemente usar aquela T de student para representar a distribuição dos betas, tudo bem? Mas vamos antes aqui tratar algumas propriedades, tá? A gente vai começar estabelecendo a inexistência de viés no método MQO sobre um conjunto simples de suposições, tá? Para referência futura, é útil a gente numerar essas suposições, né, e o prefixo RLS, tá? Para regressão linear simples. Então, a gente vai ter 4 suposições, né? Se o modelo populacional é linear nos parâmetros, isso quer dizer o quê, pessoal? Quando você tem a regressão, vamos voltar lá.
de y, né, igual a beta 0 mais beta 1x mais u, o modelo deve ser linear nos parâmetros. Significa que você está estimando beta 0 e beta 1. Você não pode colocar nenhuma função nesses betas, tá? O MQO não serve se for beta 0 ao quadrado ou ln de beta 1, isso não adianta, tá? A gente não pode passar funções nos betas. A gente vai ver mais para frente que você pode até transformar y em x, mas os betas são eles mesmos, tudo bem? É linear, então os betas não podem ser aplicados por nenhuma função, beleza? Então o seu modelo populacional, como a gente está vendo aqui, ele deve ser o que? Linear nos parâmetros, tudo bem? É o RLM1, tá? O segundo é, a amostra deve ser aleatória. Isso eu venho batendo nessa tecla e venho falando com vocês. Amostragem aleatória simples. Você deve retirar a sua amostra da população com base em um método de amostragem aleatória simples, tá? Tem que ser aleatório para a gente garantir as propriedades que a gente viu. A média condicional do erro deve ser esperança de U dado x igual a 0. Outra suposição que a gente viu também. E deve existir variação em x. Por quê? Se o beta 1 é covariância de xy sobre a variância de x, para eu calcular o beta 1 eu tenho que ter variação em x. Senão eu tenho uma divisão por zero e não dá certo, tá? Então, com base nessas 4 primeiras hipóteses, a gente vai dizer que o nosso beta 1 não tem viés, tudo bem, pessoal? Então, a gente vai mostrar o quê? O não viés significa o quê? Que o meu beta 1 chapéu, esse valor que eu estimo aqui, a esperança dele é o beta 1 sem chapéu, que é o parâmetro populacional. Então, eu estou falando que se eu adotar, né, e respeitar essas 4 hipóteses, o meu beta 1 estimado ele vai convergir para o valor populacional, tá bom? Vamos ver isso em termos matemáticos, né, para provar para vocês, não adianta só eu falar, tá? Então, a nossa fórmula do beta 1 chapéu é essa daqui, tá? xi menos x barra vezes y, né, dividido por xi menos x barra ao quadrado, tá? É o que a gente calculou e derivou lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o beta 1 chapéu, aplicar essa fórmula e vou substituir o y aqui, tá? Eu vou substituir y por beta 0 mais beta 1 sem chapéu x mais o termo de erro, tá? Então eu estou fazendo uma substituição na fórmula do beta 1 chapéu. Quando eu executo essa substituição, eu posso abrir aqui, né? Se eu passar x1 menos x barra multiplicando cada termo aqui, eu posso abrir o somatório de 3 termos, tá? E aí eu fico com esses 3 aqui. Como eu tenho aqui o somatório de 3 termos, né, ou 3 termos somados divididos pelo mesmo valor, que é o somatório de x menos x barra ao quadrado, eu posso aplicar uma regra básica aqui de quociente, né, e falar, né, que cada termo pode vir separado, tá? O primeiro termo é somatório de x menos x barra beta 0 dividido por somatório de x menos x barra ao quadrado, né? Como a gente está vendo. E aqui eu já tirei o beta 0 para fora do somatório. Por quê? Porque ele é constante. Lembrem lá, né, das propriedades na nossa primeira aula de revisão. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para o beta 1x e vou tirar o beta 1 do somatório, já que ele é constante. E por fim, eu faço a mesma coisa aqui para o xi menos x barra ui, tá? Mas aqui eu não consigo tirar ninguém para fora. Então, o meu beta 1 chapéu, ele vai ser a soma de 3 termos aqui, de 3 quocientes. O que eu vou fazer, pessoal? Vejam bem, tá? Olha, primeiro, vamos trabalhar o primeiro termo. Beta 0 vezes somatório de x menos x barra sobre x menos x barra ao quadrado. Lá da aula de revisão, eu mostrei para vocês que o somatório de x menos x barra sem quadrado, sem nada, é 0. Então, de cara, eu corto o primeiro termo, tá? Esse termo que tem beta 0, ele vai ser cortado e aproximado para 0. O segundo termo, notem aqui, de novo pelas regras que eu mostrei para vocês lá na aula de revisão. xi menos x barra vezes xi é equivalente a xi menos x barra ao quadrado, tá? Esse termo e o de baixo, né, o numerador e o denominador são a mesma coisa, então eu posso cortar os dois e ficar somente com beta 1 sem chapéu, beta 1 populacional. E por fim, né, eu tenho esse último termo que agora eu não vou fazer nada. Então o meu beta 1 chapéu, ele é igual ao quê? Ao beta 1 populacional, ao valor correto, mais, né, esse somatório de xi vezes x barra vezes o termo de erro dividido, né,
por esse somatório de xi menos x barra ao quadrado. Tá? Esse termo aqui, pessoal, que a gente está aqui somando, é o que a gente vai falar que gera o viés, né, na estimação, tudo bem? Se a gente respeitar essas 4 hipóteses, né, do modelo populacional, amostra aleatória, média condicional zero e deve existir variação em x, a gente vai poder mexer nesse termo. Por quê? A gente vai tirar a esperança, tá? Então, a esperança do nosso beta1 chapéu é igual à esperança do beta1. Isso daqui vai ser o próprio beta1, já que é constante, mais a esperança dessa razão aqui, né, dos somatórios. E aí, note, pessoal, que esse somatório do quadrado aqui embaixo, da variável independente x, ele não vai ser aleatório. Por quê? Isso daqui é uma aproximação da variância. A variância de x não é aleatória, né? Ela tem um valor fechado. Então, eu vou tratar essa soma dos quadrados total de x como uma constante. Se eu tratar isso aqui de baixo como constante, isso pode sair da minha esperança. Então, esse termo aqui de cima, essa linha, ela vai virar beta1, né? Sem a esperança, já que é uma constante, mais 1 sobre a soma dos quadrados total de x, que é isso aqui, multiplicado pela esperança de xi menos x barra vezes o termo de erro, tá? Por fim, olha só, eu tenho um somatório que relaciona xi e u. Isso daqui está me lembrando muito, né, aquela covariância, né, ou o eixo, EXU. E aí eu sei que x e u são independentes. Se essas variáveis aqui, x e u, são independentes, a esperança desse produto é a mesma coisa que o quê? O somatório do produto das esperanças, né? Se as variáveis forem independentes, esperança de x vezes y é a mesma coisa que esperança de x vezes esperança de y. Aí eu faço o quê? Eu passo o operador esperança para cada termo. Olha, então eu fiquei com um somatório de xi menos x barra vezes a esperança de u. Poxa, mas essa esperança de u, a gente falou lá nas nossas hipóteses que ela é o quê? Ela é zero, tudo bem? Então esse termo vai zerar inteiro. Se eu respeitar essas 4 hipóteses, esse termo zera. E aí a minha esperança de beta1 chapéu é o próprio beta1 sem chapéu, porque esse cara todo aqui vai ser zero. Tudo bem? Então, no caso, né, em que nós respeitamos essas 4 primeiras hipóteses, pessoal, do modelo de regressão linear, nós conseguimos garantir que o valor esperado da estatística amostral vai ser igual ao valor do parâmetro populacional. Então, a minha estatística, né, o meu valor estimado não tem viés. Ele converge para uma igualdade com o parâmetro populacional. Beleza, gente? Tudo bem, né? Então, o que eu falei para vocês, eles não são viesados somente se as 4 hipóteses que eu mostrei para vocês aqui são respeitadas. Se uma dessas não for, aí já tem viés, porque a gente não consegue zerar esse termo aqui. Beleza, gente? Ok, né? Então, lembre-se que a gente deseja um estimador não viesado, todo mundo concorda? A gente quer um viés zero. A gente quer o quê? A gente quer que aquilo que a gente esteja estimando seja igual ao populacional, que a gente não possui todos os dados, mas a gente quer que a nossa amostra seja representativa o suficiente para a gente falar sobre a população. Tudo bem? Então, com essas propriedades, a gente consegue fazer essa convergência que eu falei para vocês, tá? Como exercício também para vocês me entregarem, eu vou pedir para que vocês provem a mesma lógica que eu fiz aqui nesses passos, mas agora para o beta zero. Tudo bem? Façam aí para mim em casa. E por fim, pessoal, a gente tem a variância do estimador, tá? Da mesma forma que se o beta1 tem uma distribuição, ele tem a esperança, que foi o que a gente calculou, esse beta1 com a distribuição, ele também tem variância, tá? E aí, a gente sabe que a distribuição amostral das nossas estimativas, ela vai convergir para o parâmetro verdadeiro. Então, vamos pensar agora sobre o quão dispersas elas estão aí na estimação, tá? A variância do estimador MQO, ele pode ser calculado sobre as premissas RLM1 até RLM4. No entanto, né, essas expressões seriam um pouco complicadas. Para a gente facilitar o caminho, a gente vai criar uma nova hipótese, né? A quinta hipótese aí do modelo de regressão linear simples, tá? Que vai ser o quê? A variância do erro condicional aos valores de x, ela vai ser sigma ao quadrado, ou seja, ela é constante para qualquer valor de x que você esteja condicionando, tá? Essa hipótese vai ser o que nós vamos chamar de homocedasticidade.
Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, né, essa hipótese vai dizer para a gente que a variância desse erro é constante em todos os valores da sua amostra, tá? Se o erro varia pouco, a gente tem aí estimações melhores e variâncias menores para esse coeficiente beta que a gente está interessado, tá? É fácil a gente notar que esse sigma ao quadrado, né, a variância, é também a variância incondicional do erro. Por quê? Se a variância de u dado x é igual ao quê? A esperança de u ao quadrado dado x menos o quadrado dessa esperança, né? Como a gente viu lá na fórmula da variância, lá no capítulo de revisões, a gente vai ter que a esperança do erro ao quadrado dado x vai ser simplesmente a esperança do erro ao quadrado. Por quê? Esse termo aqui é zero, vocês concordam? Esperança do erro dado x. Então ele anula. Fica só a esperança do erro ao quadrado dado x. Mas como u e x são independentes, a esperança condicional converge para a esperança incondicional, que vai ser sigma ao quadrado. Então a esperança também é a mesma no caso incondicional. Beleza, pessoal? E aí notem uma representação gráfica para o que eu estou falando para vocês, né? A homocedaticidade ocorre quando eu tenho aqui a reta, né, da regressão populacional, e aí eu tenho as distribuições de y considerando, né, cada possível x, mantendo fixo. Ó, se eu mantenho x1 fixo, a minha distribuição de y ela vai ter esse formato. Para x2, ela tem exatamente o mesmo formato para x3, x4, qualquer x que você pegar. Então, notem que além delas terem o mesmo formato, a amplitude e a variância é a mesma. Elas são literalmente iguais. Essa variância aqui, sigma ao quadrado, não muda independente do valor do x. Já no caso, pessoal, em que nós não respeitamos essa hipótese, e é chamado o caso de heterocedaticidade, tá? A homocedaticidade é quando a variância é constante. A heterocedaticidade é quando ela muda. Vejam aqui esse caso. Em cada valor de x condicionado, a distribuição de y muda. Aqui ela está mais fininha, aqui ela está média, aqui ela está dispersa, bem aberta, a variância é muito grande, tá? Então, para cada valor de x, a gente teria uma variância distinta, tá? Esse caso é o que a gente chama de heterocedaticidade, tá? Então, vamos provar que, se eu respeitar essa hipótese de homocedaticidade, né, eu vou ter aí a derivada eficiente da minha variância. Então, a variância do beta 1, vamos partir agora, pessoal, já dessa igualdade aqui, ó, tá? Ao invés de começar aqui do zero de novo, eu já estou pegando essa igualdade, que o beta 1 chapéu é o beta 1 populacional mais, né, essa razão aqui, tá? Se eu passar dentro dessa igualdade o meu operador variância, né, novamente eu considerar que esse termo aqui, somatório de x menos x barra ao quadrado, é constante, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Primeiro, variância de uma constante é zero, então esse cara aqui some. A variância disso daqui, se isso aqui é constante, ele vai passar para fora ao quadrado. Então a variância do beta 1 chapéu vai ser 1 sobre a soma dos quadrados total de x ao quadrado, vezes a variância, né, de x menos x barra vezes o termo de erro, tá? Seguindo, pessoal, a gente pode, então, especificar esse problema aqui passando a variância para dentro do somatório. Tudo bem? Então, a gente sai com essa variância aqui fora da soma e passa para dentro. Tanto faz, tá? Em sequência, né, a gente pode fazer o quê? Adotar aqui que esse primeiro termo também... Peraí, desculpa, eu passei. Que esse primeiro termo aqui, né, ele vai ser o quê? Elevado ao quadrado, ele vai sair da variância, tá? Se esse termo aqui for constante também, como a gente viu, ele sai da variância e eu vou ter o quê? 1 sobre a soma dos quadrados total de x ao quadrado vezes o somatório de x menos x barra ao quadrado vezes a variância do erro, tá? Utilizando o que eu falei para vocês, que essa variância é constante, eu substituo ela por sigma ao quadrado. Esse somatório aqui, a gente acabou de ver que ele é quem? Ele é a soma dos quadrados total de x. Então, eu tenho 1 sobre a soma dos quadrados total de x ao quadrado, vezes o sigma ao quadrado, vezes essa soma aí de x. Tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse quadrado com esse termo e a minha variância de beta 1 chapéu vai ser o quê? O sigma ao quadrado sobre a soma dos quadrados total de x. Tudo bem? Então, por essa expressão anterior, a gente consegue notar que quanto maior a variância do erro, maior será a variância do beta. Além disso, quanto maior a variabilidade de x aqui embaixo, né,
maior vai ser o SQT e menor será a variância desse estimador. Tudo bem? Então, nós queremos que o nosso erro não varie muito, né? E que o x varie bastante para a gente ter estimativas com uma variância baixa para o nosso beta 1 e ter precisão. Beleza, pessoal? Então, né, o problema de identificação anterior, né, da identidade, ele vai ser a variância do erro igual a sigma ao quadrado desconhecida, né? Esse vai ser o problema dessa expressão, tá? Por quê? Problema eu quero dizer numa conotação negativa mesmo, porque esse sigma ao quadrado do erro, a gente não tem ele antes de estimar o modelo, tá? E aí, para a gente estimar, então, a variância do beta 1 chapéu, a gente precisa desse sigma. Só que eu não conheço o erro antes de estimá-lo. Então, eu não tenho a variância do U. O que a gente vai ter é a variância do U chapéu, tá? E aí, a variância do U chapéu, a gente vai aplicar uma fórmula de variância aqui, né? Somatório do U chapéu ao quadrado sobre n menos 2. E vamos criar também uma estimativa para o sigma ao quadrado. Tudo bem, pessoal? E aí, lembrem-se, quando a gente tem um modelo, né, de distribuição amostral que a variância daquele estimador é desconhecida e a gente precisa aplicar uma fórmula, a gente vai usar frequentemente a t de student. Por isso que a gente vai sair da normal e vai para t no caso, né, dos coeficientes da regressão linear, tá? Então, finalmente, pessoal, se a gente tem as 5 hipóteses, né, que eu elenquei para vocês, adicionando a de homocedaticidade, a gente pode dizer que o nosso estimador de beta, né, o do MQO, ele é blue. É o melhor estimador linear não viesado, tudo bem? Essa aqui, ó, de Best Linearum Based Estimator, tá? É o melhor estimador linear não viesado, tá? Sobre essas 5 hipóteses. Então, lembrem-se, beta não viesado, eu preciso da primeira até a quarta. Beta blue, melhor estimador linear não viesado, eu preciso das 5. Tá bom, pessoal? E as referências, né? A gente está usando aqui as mesmas. Eu peguei, né, aqui nessa aula o capítulo 2 do Outridge de Introdução à Econometria. Sugiro que vocês leiam também o Gujarat, né? E quando estiverem tranquilos com esse conteúdo, deem uma olhada no estoque Watson. Tá bom, pessoal? Bom, era isso na aula de hoje. Agradeço a vocês. Estou à disposição e até a próxima.